que cumprimenta todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. E quero agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando essa transmissão, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Para mim é um privilégio imenso poder estar aqui mais uma oportunidade para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem por título Um chamado à adoração e um alerta. A nossa revista é da editora Betel e o nosso texto de referência se encontra em Salmos 95. Neste momento eu convido a você, juntamente comigo, a orar ao Senhor para que Ele venha falar a nossos corações. Deus de poder, Pai eterno, Pai querido, diante de Ti, ó Deus, eu me coloco neste momento juntamente com Teu povo, Senhor, para clamar, ó Deus, que o Senhor venha falar a nossos corações. Querido Deus, abra, Pai, o nosso entendimento, Deus, para que nós possamos, Senhor, entender a Tua palavra. Dai-nos força, ó Deus, dai-nos graça, Senhor, para também, ó Deus, obedecermos, Senhor, a Tua palavra, colocar em prática, Deus, todos os dias em nossas vidas. Se conosco, ó Deus querido, e abençoe a cada um, ó Deus. É o que eu peço agradecido no nome de Jesus. Amém. O nosso texto áureo diz: Ó vinde, adoremos e prostemo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, verso 6. A verdade aplicada diz: a adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. E o objetivo da nossa lição é mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. Entender que a adoração verdadeira, entender o que é adoração verdadeira, alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. O Salmo 95, verso 1 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebrá-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei, acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Talvez você já um dia tenha questionado qual a importância de estudar o Antigo Testamento, de conhecer a história do povo de Israel. Talvez você diz: nós que fazemos parte da nova aliança, isso já não nos importa. E eu quero te dizer que, para entender essa lição, o Salmo 95 e o comentário do nosso escritor, é necessário que conheçamos um pouco da história de Israel. E eu quero voltar um pouquinho na história. E a Bíblia nos diz lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, no versículo 6 e no versículo 7, ou todo o capítulo 12, quando você puder, você leia, que certo dia o Senhor apareceu a Abraão e disse a Abraão: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão assim fez. Abraão creu no Senhor. E no capítulo 15 do livro de Gênesis, o versículo 13 até o versículo 16, diz que estando Abraão lá na terra, já na terra de Canaã, o Senhor apareceu a ele e diz: olha, Abraão, toda essa terra eu vou dar à tua semente. Mas saiba de certo, Abraão, que a tua semente será peregrina em terra que não é sua. Eles serão afligidos, e após 400 anos eles tornarão para cá, isso é, a quarta geração. Mas você morrerá em boa velhice
e será sepultado em paz. E o que acontece? Passa-se esse tempo, Abraão tem ali Isaac, Abraão tem. Depois Isaac tem ali os seus filhos, né? E os descendentes de Jacó, certo dia diz a Bíblia que havendo fome na terra de Canaã, eles descem ao Egito em busca de alimento. Nesse período, José é o governador do Egito. E José recebe sua família muito bem, dá para eles ali o melhor. Só que chega um tempo que José chega a seus irmãos e diz, olha, certamente que está no capítulo 50 do livro de Gênesis, o versículo 25 e o versículo 24 e 25. José chega para os seus irmãos e diz assim, olha, certamente eu vou morrer, mas saiba de certo que o Senhor vos visitará e vos fará subir daqui. E José pegou e disse para ele, olha, me faz um juramento que vocês, quando o Senhor visitar vocês, tirar vocês daqui, vocês vão levar consigo o meu corpo. E José morreu, eles embalsamaram o corpo de José, colocaram ali num caixão e guardaram. Observam que esse povo estava ciente das promessas de Deus, ciente do que Deus havia prometido a Abraão. Veja que José lembra eles e veja que eles creem nisso. É tanto que eles conservam o corpo de José. José morre, levanta-se outros governadores e faz do povo escravo. Então o povo agora começa a sofrer. No capítulo 2 do livro de Êxodo, no versículo 23 e 24, diz que o povo, devido ao sofrimento, eles começam a clamar. E o Senhor ouviu o seu clamor. Então o Senhor levanta Moisés e o Senhor manda que Moisés vá ao Egito. E Moisés fala a Faraó, deixa sair o meu povo. Faraó endurece o coração, Faraó não quer ouvir. E o Senhor faz o quê? O Senhor opera grandes sinais ali no Egito, que são as pragas. Então o Senhor, antes de tirar o povo, o Senhor mostra ao povo que pode todas as coisas. Tanto os hebreus quanto os egípcios puderam ver as maravilhas de Deus ali. Concluindo, o povo, eles então agora saem rumo à terra prometida. E é a partir daqui que a nossa lição começa o comentário, né, do pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, né, que é o escritor dessa lição. Então, o tópico, a introdução diz assim: o Salmo 95 e 81 são convocações ao povo de Deus para adoração, trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alerta para não negligenciar a relevância da confiança e obediência em todo o tempo. O tópico 1 diz assim: um convite à adoração. O Salmo 95 é um convite à adoração, é um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor na caminhada cristã, ou seja, em relação à incredulidade, que atinge a que pode atingir a todos nós durante a caminhada. O que é uma caminhada, né? A lição fala sobre a caminhada do povo durante 40 anos pelo deserto. Então, a caminhada cristã, a nossa caminhada, ela dá-se início a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. Diz a Bíblia que todos os nossos pecados são perdoados, nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura. E a partir daí nós começamos a caminhar com o Senhor. E essa caminhada só vai terminar quando o Senhor nos chamarmos dessa vida, ou no arrebatamento, ou na ressurreição. Então aí sim nós cessaremos a nossa caminhada. Por quê? A nossa pátria é o céu. Então o nosso lar definitivo é o céu. Então, enquanto não chegamos lá, nós estamos caminhando. Tópico 1.1. Vinde e cantemos. Encontramos inicialmente o saltério, chamando o povo para cantar ao Senhor. Salmo 95, verso 1. Este convite ressalta dois importantes pontos no ato do louvor ao Senhor. Louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria.
A alegria representa o nosso contentamento em servir ao Senhor, isto é, louvá-lo com prazer, pois Ele é o nosso Deus. O louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. Então, observa que aqui há um convite a louvar ao Senhor com alegria. O Salmo 16, verso 11 diz assim, que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então, uma vez que nós estamos na presença do Senhor, uma vez que nós cremos que o Senhor está conosco, então nós precisamos louvar, nós precisamos adorar o Senhor com alegria. Observe que essa alegria, ela não está relacionada ao tempo, ela não está relacionada a uma posição, ela não está relacionada a um acontecimento. Essa alegria é a presença do Senhor. Então, se você está na presença do Senhor, louve a Ele com alegria, porque Ele é merecedor de toda adoração, porque Ele é Deus grande, Ele é Deus forte, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Continuando, o louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os louvores. Quais são os propósitos anunciados nas letras dos louvores? Ressalta a soberania de Deus? Fortalece o relacionamento entre Deus e o homem? Anuncia o sacrifício vicário de Cristo? Então aqui o escritor nos chama a atenção para a letra dos louvores que nós estamos cantando. Essa letra, ela reforça o nosso relacionamento com Deus. O ímpio, quando ouve, ou mesmo o irmão ou a irmã, quando escuta, chama ele para a presença do Senhor, ela anuncia os feitos do Senhor. Esse louvor engrandece ao Senhor? Se essa resposta for sim, amém. Essa é uma adoração que está de acordo com as Escrituras. Porém, se o intuito dos nossos louvores forem chamar a atenção para nós, for apresentar ao homem, engrandecer ao homem, saiba que esse louvor não é uma adoração. E o Senhor não se agrada de adoração falsa. O profeta Amós, no capítulo 5, e também o profeta Isaías, no capítulo 29, ele faz um alerta sobre a adoração falsa. Diz que é abominação para o Senhor. Então, de maneira nenhuma, nós jamais podemos nos levar ao Senhor ou apresentar ao Senhor uma adoração que foge aos padrões de Deus. Então, a nossa adoração, ela precisa estar de acordo com a prescrição do Senhor. Ela precisa ser algo que vai de acordo com o que as Escrituras nos ensinam. O tópico 2. Ele está acima de todos os deuses. Do versículo 3 em diante, o salmista identifica razões pelas quais se deve adorar ao Senhor. E a primeira delas consiste no fato de que Ele é Deus grande Rei e acima de todos os deuses. A Bíblia relata que outros povos adoravam outros deuses. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 26. Isaías, capítulo 46, versículo 1 e 2. Consequentemente, o povo de Israel convivia com nações politeístas. Nessa convivência, em diversas circunstâncias, o povo de Israel construiu para si ídolos e passou a adorá-lo. Um dos maiores esforços dos profetas foi pregar contra a idolatria em Israel. Mesmo sendo um povo escolhido por Deus, inclinava-se à idolatria e por isso foram punidos várias vezes. Então observa que aqui ele fala que mesmo Israel sendo um povo escolhido por Deus, eles adoraram outros deuses. Eles copiaram a adoração dos povos pagãos, dos cananeus, e queria implantar isso
junto à adoração de Deus, ou seja, pega ali uma parte do modelo da adoração dos ímpios e junta-se à adoração de Deus. Deus não se agrada. E aqui já começa a fazer um alerta para isso, que Deus revelou a eles como sendo Deus único, rei sobre reis, ou seja, dono de todo o poder, e que só ele poderia ser adorado. E esse povo faz o quê? Esse povo já começa errando. A primeira adoração que a gente vê foi quando eles constroem ali, durante a caminhada no deserto, ali o bezerro de ouro, né, que Arão, ele constrói e apresenta ao povo dizendo, ó, esse é o Deus que vos tirou da terra do Egito, né? Porque o povo pede, faz-nos um Deus que vai adiante de nós. E o Senhor se irou com aquele povo, devido a essa idolatria, né? Então, o Senhor, ele vai se irar. Sempre que nós fazemos algo que não agrada a ele, ele se entristece conosco. O apóstolo João ensina, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João capítulo 5, versículo 21. Paulo exortou, fugir da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Engana-se quem pensa que idolatria está relacionada apenas a imagens. É preciso afastar de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Então é aqui que entra o perigo. Muitas das vezes as pessoas pensam que idolatria é somente prostrar-se diante de uma imagem de escultura. Mas adoração pode ser a algo ou alguém ou qualquer coisa que tire a nossa atenção. Quando a nossa atenção, o nosso foco, em vez de estar em Deus, ela passa a estar na idolatria ou na determinada pessoa, isso passa a ser uma idolatria, que idolatria é veneração, é adoração. Isso pode, às vezes, irmão, até ser o trabalho. Quantas das vezes nós não temos tempo para Deus? O nosso foco é trabalhar, somente nós, somente o eu. Nós vamos em busca da nossa satisfação pessoal e esquecemos de Deus. Então esse trabalho, ele passa a ser para nós uma idolatria. Lembra que Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando primeiramente nós precisamos buscar a Deus. O nosso foco tem que estar em Deus. As outras coisas, elas se encaixarão conforme as prioridades, né? Mas Deus jamais pode ficar em segundo plano. E nós precisamos orar, precisamos vigiar em relação a todas essas coisas, né? Não deixar que nada tire a nossa adoração, que nada tire nosso foco, né? Que o nosso foco seja exclusivamente em Deus. O tópico 1.3. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Outra razão para adorar ao Senhor consiste no fato de que em suas mãos estão as profundezas da terra. Ele é o dono da terra. Tudo está sobre sua mão. Salmo 24, verso 1. A Bíblia afirma, no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A terra surge pelo poder da sua palavra. Criou todo o cenário para que o homem pudesse viver, delegando a ele a tarefa de cuidar, zelar e dela tirar o seu sustento. Assim o salmista convoca o povo para louvar o Criador, pois, embora sendo dono de tudo, compartilhou com o homem os seus benefícios. Por essa razão, é preciso contar com alegria em adoração ao Senhor nosso Deus. Então aqui, o escritor, ele ressalta, né, que uma das razões para nós adorarmos ao Senhor é que Ele é o Criador. Ele merece a nossa adoração. Observa que Ele criou o mundo e Ele delega ao homem a tarefa de cuidar. Lembra que é isso que Ele diz para Adão? Olha, Adão, você pode pôr nome nos animais, você vai cuidar. A Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim para cuidar, para lavrar a terra, né? E para viver nela. Então, quando nós
não fazemos caso daquilo que a palavra de Deus nos diz, que observa que esse cuidado com a terra é dado a nós também. Então nós também precisamos cuidar do planeta. De que maneira? Não desperdiçando água, não desperdiçando energia, reaproveitando tudo aquilo que é possível, desde caixa plástica, fazendo a separação do lixo, não jogando lixo nas ruas, né? Dando o destino certo para ele, preservando as árvores. Então isso nós precisamos fazer e jamais prejudicar, né, o ambiente, o meio ambiente, o nosso planeta. Nós temos também essa responsabilidade, né? E ele vai dizer, né, que Deus criou tudo apenas com uma palavra, lembra? Disse Deus, haja luz, houve luz, haja separação entre águas e água, e o Senhor vai fazendo. Então tudo foi criado por Deus. Sabemos que temos um mundo que não surgiu por um acaso, não é uma evolução, mas foi criado unicamente por Deus. E a ele pertence, né, todo o poder, né? Aí diz o comentarista aqui, segundo o comentário bíblico da NVI, as profundezas da terra era considerada antigamente uma região além do alcance dos deuses, e o cume dos montes era considerada a habitação dos deuses. O Salmo rejeita propositadamente as duas crenças. Jafé tem jurisdição exclusiva e completa sobre as duas regiões. Ele tem o direito e o controle do fabricante. Então, esse negócio de que, olha, os cumes dos montes era pertencente, morada dos deuses, não. Tudo é do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. E o salmista vai dizer, né? Senhor, para onde me irei eu da tua presença? Se eu for às profundezas dos mares, lá tu estarás. Se eu for às profundezas, as mais altas nuvens, tu também estarás. Então, em todos os lugares o nosso Deus está. Ele é aquele que tem todo o controle. Por isso, ele merece a nossa adoração. Tópico 2. Entendendo o que é adoração. O salmista faz um segundo convite. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, 6. Há um convite para 3 atos: adorar, ajoelhar e prostrar. Conceito de adoração. O conceito de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de apresentar algum cântico ou participar de algum culto. No entanto, adorar vai além do que simplesmente um louvor ou participação de um culto. A adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do Eu Sou, reconhecendo a sua soberania, observando seus preceitos, e é a rendição de nossa vontade a Deus. Então, observa que ele diz aqui que muitas pessoas confundem, acham que simplesmente fazer parte de um culto já é adoração. Não. A adoração, ela envolve rendição, é nos humilhar diante de Deus, é nos colocarmos diante de Deus. Porque estar no culto, muitas das vezes, a finalidade é rever amigos, muitas das vezes é preencher nosso tempo, muitas das vezes é uma satisfação pessoal. Que tem pessoas que, infelizmente, eles vão à igreja como uma satisfação pessoal. Aquilo para ele, olha, uma vez que ele está ali cantando, ele tem ali um momento de alegria e para ele basta. Mas a adoração, ela precisa ser prostrar. É quando eu me prostro diante da grandeza de Deus. É quando eu reconheço que eu dependo de Deus, que eu sem Deus nada sou, que tudo que nós temos vem de Deus. Então nós colocamos diante dele para adorar, enaltecendo o seu nome, adorando por tudo que ele fez e por tudo que ele fará em nossas vidas. O ato de adoração sempre fez parte da vida do povo de Deus e pode ocorrer de diversas formas. Destacamos 2. Adoração doméstica. A mais antiga forma de adoração. Antes de Israel tornar-se uma nação,
a família de Abraão, Isaque e Jacó adoravam a Deus. Nessa forma de adoração era realizados sacrifícios. Gênesis capítulo 15, versículo 9, capítulo 22, versículo 13 e 14. Então aqui falou sobre a adoração doméstica, que era quando o chefe da família, no caso Abraão, ele fazia ali um sacrifício. Lembra que certa feita a Bíblia diz que o Senhor pediu que Abraão apresentasse Isaque em sacrifício. E Abraão obedeceu ao Senhor, uma vez que o Senhor disse a ele que daria para que dele faria uma grande nação. Observa Abraão, quando Isaque nasce, Abraão já é um senhor, Sara também. A Bíblia diz que foi um milagre, uma vez que eles já não tinham mais condição natural de ter, mas o Senhor, ele rejuvenesce ali o corpo de Sara, de Abraão, para que eles pudessem ter aquela criança. E mesmo assim, chega um dia que o Senhor pede a Abraão que ele vai a Moriá e oferece Isaque. E Abraão creu no Senhor. E a prova é tão grande que Abraão crê, que Abraão diz aos moços, quando chega ali no Monte Moriá: olha, ficai-vos aqui, eu e o moço vamos ali adorar e retornaremos. Então, Abraão tinha fé que algo ia acontecer. O que ele não sabia, porque a Bíblia diz que ele pega Isaque, ele amarra Isaque, e quando ele levanta o cutelo para imolar, aí sim o Senhor brada e diz a ele: Abraão, Abraão, não faça mal ao moço, porque agora sei que tu me temes, ou seja, que tu não me negaste o teu filho. Então esse é um sacrifício. A Bíblia diz lá no livro de Jó, também no capítulo 5, que Jó também oferecia holocausto ao Senhor. Diz a Bíblia que os filhos de Jó se reuniam, né? E Jó levantava de manhã ali bem cedo e fazia um holocausto, dizendo: ó, se porventura os meus filhos cometeram algum pecado. Então ele já fazia aquele holocausto, aquele sacrifício em prol da família dele, em prol do relacionamento espiritual daqueles filhos. Então, enquanto essas pessoas, nessa adoração doméstica, eles tinham a oportunidade de falar a seus familiares o porquê daquele sacrifício. Diz a Bíblia também, no Gênesis, no capítulo 8, né, versículo 20, que Noé também fez um sacrifício ao Senhor. Noé, após sair ali da arca, ele pega ali aqueles animais limpos e oferece ao Senhor também esse sacrifício. Então, observa que essa é uma adoração doméstica. E os pais, enquanto adoravam, enquanto prestavam ali aquele sacrifício, ele explicava a função daquele sacrifício. E todo esse sangue desses animais apontavam para Cristo, que um dia viria, morreria lá na cruz, que foi o que aconteceu, morreu em prol dos nossos pecados. Por isso, um sacrifício de sangue. Os filhos eram instruídos pelos pais na palavra de Deus. Por meio dessas instruções eram rememorados os grandes feitos de Deus. A adoração pública refere-se a diversas festas que tinham por objetivo relembrar os feitos de Deus, entre elas a Páscoa, Festa dos Tabernáculos e Pentecostes. Agora aqui já começa a falar de uma adoração pública, que é as festas, quando o povo se juntavam, e fazia essa adoração. Então, aqui diz sobre a Festa dos Tabernáculos. O que é a Festa dos Tabernáculos? Dizem que o povo, após entrar na Terra Prometida, eles tinham um período que eles saíam das suas casas, construíam ali cabanas, com folha de palmeira, com alguma vegetação, e habitavam naquela casa, naquelas tendas. Enquanto eles habitavam, eles ensinavam, os pais ensinavam para os filhos: olha, nós estamos aqui porque um dia nossos pais, durante a peregrinação nos desertos, eles habitaram em cabanas. E Deus protegeu, Deus guiou eles através de uma nuvem durante o dia, através de uma coluna de fogo durante a noite. E eles contavam ali a história da peregrinação no deserto. Então observe que a finalidade sempre era louvar, era adorar, era engrandecer ao Senhor por aquilo que ele havia feito pelos seus pais.
essas pessoas tinham de forma simbólica uma oportunidade de, através dessa adoração, rememorar e assim ia passando de geração a geração. Festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste é conhecida a festa da colheita, né? O povo, após fazia ali a colheita do trigo, eles pegavam ali daquele trigo, fazia ali a farinha e apresentava 2 pães ao Senhor. Eles faziam sacrifício, eles louvavam, eles adoravam ao Senhor ali em comunidade, né? Nessa festa pública, agradecendo ao Senhor pela abençoada colheita, né? Eles tinham motivo de sobra, né? Porque eles sabiam que era o Senhor que havia mandado a chuva, era o Senhor que havia mandado o sol. Hoje tem essa irrigação, mas naquela época não, né? Ainda hoje em muitos lugares, né? O povo planta, mas ele conta com a providência do Senhor de mandar a chuva, de mandar o sol. É o Senhor que faz germinar a semente, é o Senhor que faz crescer, né? Então o povo, por isso eles adoram ao Senhor. Eles oferecem esses pães em agradecimento ao Senhor por a festa pela abençoada colheita. E a festa da Páscoa. A festa da Páscoa ela tinha como função relembrar o povo do livramento de Deus ao tirar Israel da escravidão no Egito. E ela é uma referência à 10ª praga, narrada no capítulo 11 e no capítulo 12 do livro de Êxodo, quando o anjo da morte passou por cima da casa dos israelitas no Egito, e o anjo não entrou em nenhuma delas para matar ali os primogênitos. E a razão foi por quê? Porque o pai, né, os pais ali, eles pegaram ali um cordeiro, sacrificaram o cordeiro, e pegaram o sangue e aspergiram ali nos umbrais da porta. E esse sangue era o sinal de que aquela família haveria de deixar o Egito. E por isso eles não perderam, né, o seu filho mais velho, né? E diz a Bíblia que na casa dos egípcios todos os primogênitos morreram. E até mesmo os primogênitos dos animais, né? Então observa que quando o pai eles se juntam ali para celebrar a festa da Páscoa, eles contavam também a seus filhos: olha, nós estamos aqui comendo a Páscoa, que era o cordeiro, que era assado, né, era acompanhado com ervas amargas. Isso porque um dia o Senhor livrou nossos pais. E isso marca que nesse dia, enquanto os egípcios choraram, eles apertaram com Israel, dizendo: olha, sai-te daqui, vão embora. Então naquela noite eles saíram ali do Egito, né? Então marca a libertação do povo. E hoje nós não comemoramos a Páscoa, por quê? Porque Cristo morreu. Não, esse sangue desse cordeiro representava, simbolizava Cristo que viria. Então por isso Jesus ele cumpriu todas essas ordenanças. Então nós não celebramos Páscoa hoje. O que nós celebramos hoje é ceia. Por isso disse Jesus: toda vez que pegardes esse pão e comerdes esse pão, toda vez que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então observa, eles relembravam os feitos do Egito. Nós precisamos relembrar a morte de Cristo todas as vezes que nós cearmos. Então isso era um culto a Deus, né? Era uma adoração ao Senhor. Formas de adoração, tópico 2.2. Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus estabelece a forma como se deve adorar. Quando ela lhe apresenta a questão quanto ao lugar onde se devia adorar, que se encontra em João, capítulo 4, versículo do 19 ao 22. Tanto os judeus quanto os samaritanos estavam preocupados com os aspectos externos da adoração, ou seja, com os rituais e com os locais onde estes aconteciam. Jesus esclarece que a adoração deve ser em espírito e em verdade. João capítulo 4, do 23 ao 24. A adoração deve ser em verdade, ou seja, a espiritualidade deve ser na substância. O simbolismo sem substância não tem qualquer valor para Deus, é mero
cumprimento de rituais. Quando afirma que a adoração ao Senhor, mas suas condutas estão longe de apresentar uma atitude de adoração verdadeira. Adoração que apenas cumpre os aspectos rituais, mas não espelha os atributos de Deus, é uma falsa adoração. Então aqui, o que acontece? Dizem que certa feita, os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida e Jesus parou-se junto a um poço. E chegando ali, eis que aparece ali uma mulher para tirar água. E Jesus disse para ela: olha, mulher, dá-me de beber. E ela diz: como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim, que sou mulher samaritana? Uma vez que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E aí Jesus começa a falar para ela da água da vida. Ela diz: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais venha tirar. E Jesus disse para ela: mulher, vai lá, chama teu marido. Aí ela disse: Senhor, disseste bem. Jesus conta para aquela mulher que o marido que ela estava tendo agora não era dela. E Jesus começa a falar sobre a vida daquela mulher. E aquela mulher diz assim: reconheço que tu és profeta. Por quê? Porque ela vê que Jesus, ele é diferente dos demais judeus, Então, aí aquela mulher faz uma pergunta para Jesus: Jesus, os judeus dizem que o lugar de adorar é lá em Jerusalém. Porém, nossos pais adoraram aqui. Porque o Monte Gerizim era um lugar que os samaritanos costumavam adorar. Não sei se vocês se recordam do Monte Gerizim, que é onde é pronunciadas as bênçãos sacerdotais, e todas essas bênçãos virão sobre vocês. Se vocês ouvirem a minha voz, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Essa bênção acontece no Monte Gerizim. Está lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 29, também está no capítulo 27. Então, nesse monte foi construído um templo pelos samaritanos, só que esse templo durou pouco, ele foi destruído, mas eles continuavam a adorar. Então, a preocupação da mulher samaritana é: quem está certo? Os judeus em adorar no templo, em Jerusalém, ou nós em adorar aqui no Gerizim? E aí Jesus fala para ela: não, mulher, não se preocupa com isso. A verdadeira adoração é aquela que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, observe que a verdadeira adoração ela não está relacionada a locais. Não existe um lugar mais santo que o outro. O que faz o local ser santo é a presença do Senhor. É a presença do adorador, que tem a sua vida santificada, Então, aí o escritor continua falando aqui, que muitas pessoas se preocupam com rituais, faz ali até ensaio, presta ali um cântico bonito, canta bonito, afinadinho, mas o coração está longe de Deus. Lembra de Caim? Por que o Senhor não recebeu a oferta de Caim? Porque antes do Senhor receber a nossa oferta, primeiro ele recebe a nossa adoração, a nossa vida. E o Senhor já conhecia que aquele coração de Caim tinha ira, tinha mágoa, tinha inveja. Por isso o Senhor não recebe, Então, para que o Senhor venha receber a nossa adoração, ela precisa ser em espírito e em verdade. E somente através do Espírito Santo de Deus, nós podemos ter uma verdadeira adoração. É Ele que nos revela o Pai. É através dele que nós conseguimos prestar essa adoração. Lembra que Jesus disse que nós nem mesmo sabemos orar, por isso o Espírito Santo intercede por nós, ou melhor, Paulo ensinando, que o Espírito Santo intercede por nós. Então, creio eu que o Espírito Santo também é aquele que nos ajuda na nossa adoração ao Pai. 2.3, tópico 2.3 diz assim: atitudes para uma verdadeira adoração. Algumas atitudes contribuem para uma verdadeira adoração. Ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo ensina que devemos orar em todo o tempo. Por intermédio da oração, cultivamos o nosso relacionamento com Deus. Então, sem ter um relacionamento com Deus, não tem como ter adoração.
E quem tem um relacionamento com Deus tem prazer de falar com Ele. E como nós falamos com Deus? Através da nossa oração, né? Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós abrimos o nosso coração, nós vamos falando com Ele, tudo que se passa conosco, né? E Jesus já nos ensinou que ao começar a oração, primeiro nós precisamos reconhecer que estamos diante de Deus. Lembra? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é uma adoração. Então, se uma pessoa diz que adora, mas não ora, essa adoração é incompleta, né? Não está relacionada com o que diz a palavra do Senhor. É preciso cultivar um relacionamento com Deus. Não é isso que acontece conosco? Quando nós gostamos de uma pessoa, nós temos prazer em falar com ela. Se nós amamos ao Senhor, se nós adoramos ao Senhor, nós também temos prazer de falar com Ele. E se isso não acontece, algo está errado. Então nós precisamos examinar o nosso coração. Por que não temos vontade de falar com Deus? Se Ele é o nosso Rei, se Ele é o nosso Salvador, se Ele é o nosso amigo, se Ele é o nosso Pai. Então nós precisamos cultivar o hábito, a disciplina da oração. Meditar na palavra de Deus. Salmo 1, verso 2. O termo meditar significa, entre outros, suspirar, refletir, pronunciar. É preciso ir à palavra de Deus com fé, interesse e consciente de que dependemos do Espírito Santo. João capítulo 7, versículo 17. E João capítulo 14, versículo 26. Também Hebreus capítulo 11, versículo 3. Para conhecermos os propósitos de Deus, entender e examinar se a nossa conduta estão de acordo com a vontade de Deus. Então, como é que nós podemos adorar a Deus se nós não conhecemos como é que Ele exige ser adorado? Ao povo de Israel, o Senhor, através de Moisés, orientou que era para pegar ali um cordeiro de um ano. Esse cordeiro não podia ter mancha, não podia ter defeito, tinha que ser algo bom para Deus. Então observa que tem ali uma descrição de como que era feito, até mesmo quando foi construir o templo, quando foi construir o tabernáculo, foi o Senhor que foi direcionando. Então, nós, para sabermos como devemos adorar, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É impossível adorar ao Senhor sem conhecimento. A Bíblia até vai nos contar que quando o povo foi levado para cativeiro, né, o rei pegou, né, o rei ali da Síria, se eu não me engano, o Babilônia, pegou outros povos e levaram e colocaram lá na terra do povo de Deus. E o que acontece? Que são os samaritanos, né? Aquele povo não sabia adorar a Deus, eles não conheciam a Deus. E eles até tentaram adorar, mas Deus não recebeu aquela adoração. Deus não agradou. Por quê? Porque eles não conheciam o Senhor. Então, para que nós possamos prestar a Deus a verdadeira adoração, nós precisamos refletir na palavra de Deus. Nós precisamos ter o hábito de ler a palavra de Deus. Diz o salmista, como amo a tua lei. Ela é a minha meditação todos os dias. Então, a palavra do Senhor, ela precisa se fazer presente na nossa vida, em todos os momentos. Que só através dela nós vamos conhecer os propósitos de Deus e também vamos poder examinar a nossa vida. O processo de santificação envolve um contínuo despojar-se de tudo o que não convém ao que estão em Cristo. É o revestimento de atitudes que contribuem para o nosso aperfeiçoamento e um viver para a glória de Deus. Então aqui ele vai falar que o processo da santificação envolve um contínuo despojar-se de tudo que não convém. Então, o que é santificação? É quando nós vamos lendo a palavra do Senhor e ela vai nos ensinando o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer. Isso eu posso fazer? Se a palavra de Deus diz sim, eu faço. Se a palavra de Deus diz não, eu não faço, né?
É por isso que a palavra do Senhor diz: se já morreste com Cristo, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Então, através da palavra de Deus, também nós vamos aprendendo a nos melhorar, né? E a palavra do Senhor vai dizendo que é de força em força, né? É de glória em glória que nós vamos sendo transformados à imagem do Senhor. Tópico 3. É preciso estar atento à palavra de Deus. Enquanto adora, o povo de Deus deve manter atenção às admoestações e aos alertas de Deus a seu povo e procurar aprender para não incorrer nos erros do passado. Que se encontra em 1 Coríntios capítulo 10. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo começa a falar sobre, em formas de figura, ele relata o que foi que aconteceu com aquele povo, né? Aquele povo, eles tinham o Senhor ali guiando eles através da nuvem, através da coluna de fogo, mas aquele povo fez o quê? Aquele povo foi rebelde, ele era um povo insatisfeito. Quando eles tiveram necessidade de água, ao invés deles clamarem: Senhor, nós queremos água, Moisés, intercede a Deus para que o Senhor nos dê água, eles preferiram murmurar. Quando já não estavam satisfeitos com o maná, que diziam: olha, só tem esse maná aqui diante de nossos olhos, nós queremos carne. Ao invés deles clamarem por carne, porque o Senhor preparasse, enviasse, eles também resolvem murmurar. E isso é muito perigoso, porque eles estavam murmurando, eles estavam indo contra os desígnios de Deus, os planos de Deus. Veja que aquele povo não precisava plantar, o Senhor diz que a palavra de Deus, que todos os dias de manhã estava lá o maná, era só pegar, colher, comer. O Senhor estava protegendo a eles do frio com a coluna de fogo, o Senhor iluminava o caminho deles com a coluna, através da coluna de fogo, o Senhor protegia eles do sol, através da nuvem. Então observa, o Senhor cuidou daquele povo, diz que as sandálias deles não se envelheceram, as roupas não também. Então o Senhor preparou tudo para ele, eles tinham todos os motivos de orar, de clamar, de confiar no Senhor, mas eles sempre murmuraram. E aí ele diz aqui que isso serve de alerta para nós. É muito perigoso que ao invés de nós orarmos, nós resolvemos fazer o quê? Murmurar. Isso é muito perigoso. Continuando. Ouvir a voz de Deus. O Salmo 95 alerta para o dever de ouvir a voz de Deus. Salmo 95, verso 7. Precisamos entender o que vem ser ouvir a voz de Deus. O salmista está falando de obediência, de observar os estatutos do Senhor, de seguir a sua vontade. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, atendem a sua determinação e o seguem. A voz de Deus precisa ser ouvida todos os dias. Deus repreendeu severamente aqueles que andaram pelo caminho da desobediência. Hebreus capítulo 3, versículo 18. A obediência precisa ser praticada diariamente. Aprende-se a obedecer obedecendo. Jesus ensinou aos seus discípulos o caminho da obediência. Ao tratar com Pedro, Cristo foi cirúrgico. Primeiro perguntou se ele o amava. Conduziu uma reflexão e após isso determinou: apacenta as minhas ovelhas. Há muitos que dizem amar a Cristo e não obedecem a sua palavra. Entretanto, o amor a Deus é revelado por meio da obediência, que se encontra em 2 João capítulo 6. Então, Jesus aqui ele diz o quê? Se vós me ama, então obedeça a minha palavra. Né? Jesus diz: olha, minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, de obedecer a voz do Senhor, isso significa que nós não estamos agradando a Ele. Nós não somos ovelha do seu passo, porque para ser ovelha do passo dele é preciso obedecer.
E aí ele vai falar, né, para que nós não sejamos desobedientes como foi aquele povo na sua caminhada pelo deserto. E aqui fala de Pedro, né? Jesus, após Pedro negar Jesus e depois ele ressuscita, ele aparece a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E o Senhor pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, eu amo, Senhor. E quando o Senhor pergunta a terceira vez, Pedro fica triste, fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. E o Senhor diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então observe que o amor está condicionado à obediência. Não é possível amar ao Senhor sem obediência. E diz o escritor aqui que a gente aprende a obedecer obedecendo. Então, se nós erramos hoje, pedimos perdão e prosseguimos pedindo graça ao Senhor para que possamos viver segundo a palavra do Senhor, para que nós possamos ser guiados pela palavra do Senhor, porque o Senhor nos ama e Ele tem prazer em nós. Tópico 3.2. Não endureçais o coração. O Salmo alerta o povo de Deus a não endurecer o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Salmo 95:8. Em decorrência da dureza do coração, Deus ficou desgostoso com o povo de Israel. A expressão endurecer consiste em resistir, ouvir a voz de Deus, resistência em acreditar nas promessas de Deus. O coração endurecido é uma terra rochosa. A semente não será plantada. E, consequentemente, não haverá produção de frutos. Nossa terra precisa estar preparada para receber a palavra de Deus e assim produzir fruto. Portanto, precisamos refletir o caráter de Cristo. Então, não endureçais os vossos coração. Então, nós não podemos resistir. Nós não podemos desacreditar da palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer lá em Hebreus capítulo 6, versículo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a única maneira de nós agradarmos a Deus é através da nossa fé. Uma vez que Deus, Ele não é para ser visto, Ele é para ser... Perdão, irmãos, hoje estou com a garganta irritada. Então, é somente através da fé que nós vamos agradar a Deus. É fé que tudo o que Deus diz na sua palavra é a verdade. E ela precisa ser seguida, ela precisa ser cumprida. Relação com o Salmo 81. É tópico 3.3. O Salmo 81 possui uma relação com a mensagem apregoada no Salmo 95. Inicia conclamando o povo à adoração. É um cântico festivo, mas também faz um alerta ao povo de Israel quanto ao caminho da desobediência. Fala da promessa àqueles que obedecem à voz do Senhor. Salmo 81, verso do 13 ao 14. É relevante repetição quanto ao ouvir a voz de Deus. Salmo 81, 8. E o verso 11 e 13. É uma importante lição para nossos dias. Cantar, lembrar dos feitos do Senhor, mas manter o interesse e a disposição em viver de acordo com a vontade de Deus. Pois neste salmo em outros textos, ouvir envolve obedecer. Então, o que nos chama a atenção nesse texto? Que ouvir significa obedecer. Lembra das cartas do Apocalipse? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, não é ouvir simplesmente o som da voz daquele que está lendo, não é ouvir simplesmente por ouvir, é obedecer. É isso que o Senhor quer de nós. Então, que
nós não sejamos como Israel, que viram as bênçãos do Senhor, viram tudo que Deus fez e, no entanto, continuou murmurando. Lá no livro de Números, no capítulo 14, versículo 22 e 23, diz que por 10 vezes aquele povo murmurou contra Deus. Observa que não foi só por carne, não foi só por água, não foi só a questão do maná que eles estavam insatisfeitos, mas foram 10 vezes que aquele povo murmurou contra Deus. E por isso o Senhor jurou que eles não entrariam na terra prometida. E diz a palavra do Senhor que aquele povo ficou vagueando pelo deserto ali por 40 anos, até que toda aquela geração morreu. Só entrou naquela terra dos que saíram do Egito Caleb e Josué, porque eles sim não murmuraram contra o Senhor, eles sim continuaram crendo que Deus era poderoso, que as suas promessas eram fiéis. E se nós também continuarmos crendo no Senhor, nós alcançaremos também o nosso lar celestial, a nossa pátria que é o céu. E para isso nós precisamos aprender com os erros dos nossos pais, aprender com tudo que diz a Escritura, como nos diz lá em Timóteo capítulo 3, que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito para toda boa obra. Que assim sejamos obedientes à palavra do Senhor e que possamos permanecer firme até o dia que o Senhor nos chamar. E a conclusão diz assim: portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertência para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Então, que nós possamos sempre cultivar uma vida de obediência, continuando crendo na palavra do Senhor. E eu quero finalizar essa lição relatando um versículo do Salmo, um verso do Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Que possamos sempre, sempre celebrar ao Senhor todos os dias, com alegria, tá bom? E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aí para junto aprendermos a palavra do Senhor. E após eu vou orar. Mas antes eu quero aqui agradecer alguns irmãos, né? Se eu não falar o teu nome, eu peço que me perdoe, né? Porque pode passar alguns despercebidos, mas o importante é que você esteve aí, que o Senhor te conhece e que você permitiu que o Senhor falasse a seu coração. O pastor Isaac, né? Também a irmã Maurinda, o presbítero Alex, a Tamara, o David, o presbítero Edmilson, o presbítero Ademir, a irmã Eliane, a Rafa, a irmã Gar, o presbítero Alvino, também a irmã Matilde, a irmã G, o irmão Nivaldo, o presbítero Nivaldo, a irmã Selma, a irmã Carol, o Richard, o Sidney, a Ana Carolina, também ao José Antônio e a todos os demais irmãos, todos vocês, muito obrigado. Que o Senhor possa continuar te abençoando e aqueles que irão ouvir essa transmissão, que o Senhor possa também falar ao seu coração. E eu te convido a orar comigo neste momento, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Deus querido, Deus amado, diante de Ti, ó Deus, eu me coloco nesta hora, Pai, quero Te agradecer, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor me concedeu, ó Pai, de estar aqui nesta manhã, juntamente com o Teu povo, Senhor, falando a Tua palavra. Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça, Pai, para que nós possamos todos os dias, Deus, pôr em prática a Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, ser zelosos, ó Deus, tendo, Deus, uma disciplina, uma vida de oração, uma vida de meditação na Tua palavra. Querido Deus, continue nos sustentando, Senhor, com a Tua graça. Peço também, Senhor, que o Senhor visita a cada irmã, a cada irmão, a cada pessoa, Deus,
Aqueles que estiverem enfermos, Pai, que o Senhor use de misericórdia, Senhor, que o Senhor possa curar, ó Deus, pois nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para curar todas as enfermidades. Aqueles, ó Deus, que estão desempregados, abra as portas, ó Deus, de emprego para cada um deles. Supra, Deus, as necessidades, aquele coração aflito, ó Deus, traga a paz. Querido Deus, continue abençoando o teu povo, abençoe a nossa nação, Senhor, nosso presidente, abençoe, Senhor, todas as nações e usa, Deus, de misericórdia para com cada pessoa. É o que eu te peço, ó Deus, agradecido no nome de Jesus. Amém.